Olá, tudo bem com você? Eu sou a Luciana Soares e esse é o quadro Mostre a Sua Arte. Na semana passada eu deixei vocês no vácuo, né? Peço realmente perdão. Eu não fiz e não vim aqui nem mesmo para dar um alô. Mas ainda não chegou o material para fazermos a última parte da ópera O Elixir do Amor. Mas o que eu fiz? Nós gostamos tanto das crônicas de Avonlea, de Lucy Maud Montgomery, que eu resolvi trazer mais uma história pequena, né? Pegando a cidade de Carmody de fundo. Então é claro que vocês lembram do Félix, o filho do violinista, que se torna violinista, o avô dele, o senhor Leonard, o senhor Abel, né? Abel Blair, e vamos lá, Félix era filho da Margaret, né, filha do senhor Leonard, casada com Martin Moore. Mas o senhor Leonard queria que Félix se tornasse pastor e não violinista como o pai, porque o pai se dedicou demais ao violino, deixando com que a filha dele ficasse, né, houve um descaso muito grande da parte dele, ela acabou morrendo. Mas aí vocês lembram Naomi, né? No final, onde tudo acontece, que é revelado, esse violino está lá, e assim, né, foi uma história maravilhosa que nós desenvolvemos. Então agora eu estou trazendo para vocês o Milagre de Carmody. Na realidade, o Milagre em Carmody. E tem como pano de fundo e aí, o Milagre em Carmody, o seu Leonard, ele é citado, né? Não sei o que vai acontecer, qual será, se vai haver um papel também tão impactante como foi no primeiro, mas quem aparece logo de início são duas irmãs solteironas, Salomé e Judith, e um menino adotado chamado Lionel Hezekiah, que é muito levado. E chega de falar e vamos começar a contar a história. E eu espero que você goste, tá bom? Até a próxima semana, né? Essa é a primeira parte do O Milagre em Carmody, também dos contos de Avonlea de Maud Montgomery. O Milagre em Carmody. Salomé olhou pela janela da cozinha e uma ruga de angústia apareceu em sua testa lisa. Querida, o que Lionel Hezekiah está fazendo agora? Ela murmurou ansiosamente. Involuntariamente, ela esticou a mão para pegar sua muleta, que estava um pouco além do alcance dela, e caiu no chão. E sem ela, Salomé não podia dar um passo. Bem, de qualquer forma, a Judith está trazendo o mais rápido que pode, refletiu. Ele deve ter feito algo terrível desta vez, pois ela parece muito zangada. E ela nunca anda assim, a menos que esteja claramente com raiva. Meu Deus! Às vezes sou tentada a pensar que Judith e eu cometemos um erro ao adotar a criança. Suponho que duas donzelas solteironas não saibam muito sobre educar um garoto adequadamente, mas ele não é uma criança má. E realmente me parece que deve haver alguma maneira de fazê-lo se comportar melhor, se soubéssemos qual era. O monólogo de Salomé foi interrompido pela entrada de sua irmã Judith, segurando Lionel Hezekiah pelo pulso, gorducho, com um aperto determinado. Judith Marsh era 10 anos mais velha que Salomé, e as duas mulheres eram tão diferentes na aparência quanto noite e dia. Salomé, apesar dos 35 anos, parecia quase ameninada. Ela era pequena, rosada e parecida com uma flor, com pequenos anéis de cabelos dourados, pálidos, aglomerados por toda a sua cabeça. E seus olhos eram grandes, azuis e suaves como os de uma pomba. Seu rosto era talvez frágil, mas muito doce e atraente. Judith Marsh era alta e morena, com um rosto sem atrativos e trágico, e cabelos grisalhos.
Seus olhos eram negros e sombrios e todos os traços revelavam vontade e determinação inflexíveis. Agora mesmo ela parecia, como Salomé dissera, completamente irritada. E as olhadelas sinistras que ela lançava sobre o pequeno mortal que segurava teriam atrofiado um criminoso mais endurecido do que 6 anos de boa sorte haviam feito com Lionel Hezekiah. Lionel Hezekiah, quaisquer que fossem seus defeitos, não parecia mal. Na verdade, ele era o moleque mais envolvente que já brilhara em um mundo bom e alegre através de um par de olhos grandes, castanhos aveludados. Ele era gorducho de pernas firmes, com uma mecha de lindos cachos dourados, que eram o desespero do seu coração e o orgulho e a alegria de Salomé. E seu rosto redondo era normalmente um lugar para covinhas, sorrisos e brilho. No entanto, agora Lionel Hezekiah estava sob uma praga. Ele fora pego em flagrante como culpado e estava com muita vergonha de si mesmo. Então ele baixou a cabeça e encolheu-se sob a reprovação desolada nos olhos de Salomé. Quando ela olhava para ele assim, Lionel Hezekiah sempre sentia que estava pagando mais por sua diversão do que valia a pena. O que você acha que eu peguei fazendo desta vez? Perguntou Judite com autoridade. Eu não sei, vacilou Salomé. Disparou em um alvo na porta do galinheiro com ovos recém-botados, disse Judite com mensurada distinção. Ele quebrou todos os ovos que foram botados hoje, exceto 3. E quanto ao estado daquela porta do galinheiro? Judite fez uma pausa, com um gesto indignado que tencionava expressar que o estado da porta do galinheiro deveria ser deixado à imaginação de Salomé, já que o idioma inglês não era capaz de descrevê-lo. Oh, Lionel Hezekiah, por que você faz essas coisas? Disse Salomé miseravelmente. Eu não sabia que era errado, disse Lionel, desatando a chorar. Eu pensei que seria divertido pra caramba. Parece que tudo que é divertido é errado. O coração de Salomé não era a prova de lágrimas, como Lionel sabia muito bem. Ela colocou o braço sobre o culpado que soluçava e o puxou para o lado dela. Ele não sabia que estava errado, disse ela desafiadoramente a Judite. Ele precisa ser ensinado então, foi a resposta de Judite. Não, você não precisa perdoá-lo, Salomé. Ele deve ir direto para a cama sem jantar e ficar lá até amanhã de manhã. Ah, não, sem jantar dele, não, suplicou Salomé. Você não vai melhorar a moral da criança ferindo seu estômago, Judite. Sem o jantar, eu digo, repetiu Judite inexoravelmente. Lionel, suba as escadas para o quarto sul e vá para a cama imediatamente. Lionel subiu as escadas e foi para a cama imediatamente. Ele nunca era mal-humorado ou desobediente. Salomé o ouviu enquanto ele pacientemente subia as escadas perplexo, com um soluço a cada passo, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Agora, por piedade, não vá chorar, Salomé, disse Judite irritada. Acho que o perdoei muito facilmente. Ele é suficiente para tentar a paciência de um santo, e eu nunca fui isso, acrescentou ela com toda a verdade. Mas ele não é mau, defendeu Salomé. Você sabe que ele nunca faz nada pela segunda vez, depois que lhe dizem que está errado. Nunca. De que serve isso se provavelmente ele vai fazer algo novo e 2 vezes pior? Eu nunca vi alguém como ele para inventar ideias de travessuras. Basta olhar o que ele fez há 15 dias. Há 15 dias, Salomé. Ele trouxe uma cobra viva e a assustou. Ele bebeu uma garrafa de linimento e quase se envenenou. Ele levou 3 sapos para a cama com ele, escalou o sótão do galinheiro, caiu sobre uma galinha e a matou. Ele pintou o rosto com todas as suas aquarelas e agora vem esta façanha. E ovos.
a 28 centavos uma dúzia. Eu lhe digo, Salomé, Lionel Hezequiah é um luxo caro. Mas não poderíamos ficar sem ele, protestou Salomé. Eu poderia. Mas como você não pode, ou pensa que não pode, teremos que mantê-lo, suponho. Mas a única maneira de garantir qualquer paz de espírito para nós, até onde posso ver, é amarrá-lo no quintal e contratar alguém para vigiá-lo. Deve haver alguma maneira de controlá-lo, disse Salomé, desesperadamente. Ela pensou que Judite estava falando a sério sobre amarrá-lo. Judite, de modo geral, era terrivelmente sincera em tudo o que dizia. Talvez seja por não ter outra tarefa que ele inventa tantas coisas insólitas. Se ele tivesse algo para se ocupar, talvez se o mandássemos para a escola. Ele é jovem demais para ir à escola. Papai sempre dizia que nenhuma criança deveria ir à escola antes dos 7 anos. E não quero dizer que Lionel Hezequiah deveria ir. Bem, vou pegar um balde de água quente, uma escova e ver o que posso fazer com a porta do galinheiro. Eu tenho que parar o trabalho da tarde para isso. Judite levantou a muleta de Salomé para o lado dela e partiu para limpar a porta do galinheiro. Assim que saiu do caminho em segurança, Salomé pegou sua muleta e mancou lenta e dolorosamente até o pé da escada. Ela não podia subir e confortar Lionel como desejava. E foi por isso que Judite o mandou para o andar de cima. Salomé não subia as escadas havia 15 anos. Nem se atreveu a chamá-lo no patamar para que Judite não retornasse. Além disso, é claro que ele deveria ser punido. Ele tinha sido muito travesso. Mas eu gostaria de poder pegar um pouco de jantar para ele. Ela meditou, sentando no degrau mais baixo e escutando. Não ouço um som. Suponho que ele tenha chorado até dormir. Pobre criança. Ele certamente é terrivelmente travesso, mas parece-me que mostra uma mentalidade investigativa, que se pudesse apenas ser direcionada aos canais apropriados. Gostaria que Judite me deixasse conversar melhor com o Sr. Leonard sobre Lionel. Eu gostaria que Judite não odiasse tanto os pastores. Não me importo tanto que ela não me deixe ir à igreja, porque sou tão coxa que seria doloroso de qualquer maneira, mas gostaria de conversar com o Sr. Leonard de vez em quando sobre algumas coisas. Não posso acreditar que Judite e papai estavam certos. Tenho certeza de que eles não estavam. Existe um Deus e temo que ele seja terrivelmente perverso, não ir à igreja. Mas nada menos que um milagre convenceria Judite. Portanto, não adianta pensar nisso. Sim, Lionel deve ter ido dormir. Salomé o imaginou assim, com seus cílios longos e ondulados, roçando sua bochecha rosada e manchada de lágrimas, e seus punhos gorduchos apertados, firmemente sobre o peito, como era seu hábito. O coração dela ficou quente e emocionado com a ideia maternal que a imagem provocava. Um ano antes, os pais de Lionel, Abner e Martha Smith, morreram, deixando uma casa cheia de filhos e outras poucas coisas. As crianças foram adotadas por várias famílias de Carmody. E Salomé Marshall surpreendeu Judite ao pedir permissão para levar o bebê de 5 anos de idade. A princípio, Judite riu da ideia, mas quando descobriu que Salomé estava falando sério, cedeu. Judite sempre cedia a Salomé, exceto em um ponto. Se você quer a criança, suponho que deva tê-lo, disse ela finalmente. Eu gostaria que ele tivesse um nome civilizado, no entanto. Hezequiah é ruim e Lionel é pior, mas os dois combinados e aderidos a Smith é algo que apenas Martha Smith poderia ter inventado. A opinião dela era claramente a mesma, desde a seleção de maridos até os nomes. Então Lionel entrou na casa de Judite e no coração de Salomé. Foi permitido a esta última amá-lo quanto ela quisesse, mas Judite ignorou a instrução dele com um olhar crítico. Possivelmente foi bom, pois de outra forma Salomé o teria arruinado com indulgência. Salomé, que sempre adotou as opiniões de Judite, não importa o quão mal se ajustasse a elas, submeteu seus decretos da irmã docilmente e sofreu muito mais que Lionel quando ele foi punido.
Ela ficou sentada na escada até adormecer, com a cabeça apoiada no braço. Judite a encontrou lá quando entrou, severa e triunfante de sua luta com a porta do galinheiro. Seu rosto suavizou-se com uma ternura maravilhosa quando ela olhou para Salomé. Ela mesma não passa de uma criança apesar de sua idade, pensou com pena. Uma criança que teve toda a sua vida frustrada e estragada sem culpa própria. E, no entanto, as pessoas dizem que existe um Deus que é gentil e bom. Se existe um Deus, ele é tirano, cruel, ciumento e eu o odeio. Os olhos de Judite eram amargos e vingativos. Ela achava que tinha muitas queixas contra o grande poder que domina o universo. Mas a mais intensa era o desamparo de Salomé, que 15 anos antes era a mais brilhante e mais feliz das donzelas, luz de coração ao pé, borbulhando de inofensiva e resplandecente alegria e vida. Se Salomé pudesse andar como as outras mulheres, Judite disse a si mesma que não odiaria o grande poder tirânico. Lionel Reziac foi submisso e angelical por 4 dias após o caso da porta do galinheiro. Então, ele rompeu em um novo lugar. Uma tarde ele entrou chorando com seus cachos dourados, cheios de carrapichos. Judite não estava lá, mas Salomé largou a manta de crochê e olhou fixamente para ele consternada. Lionel, o que você fez agora? Eu grudei nos carrapichos porque estava brincando que eu era um chefe bárbaro, soluçou Lionel. Foi muito divertido enquanto durou, mas quando tentei tirá-los, doeu muito. Nem Salomé, nem Lionel esqueceram a hora angustiante que se seguiu. Com a ajuda de pente e tesoura, Salomé finalmente tirou os carrapichos dos cachos de Lionel. Seria impossível decidir qual deles sofreu mais no processo. Salomé chorou tanto quanto Lionel, e cada tesourada ou puxão no fio de seda cortava o coração dela. Ela estava quase exausta quando a operação terminou, mas colocou o cansado Lionel em seus joelhos e apoiou a bochecha molhada na cabeça brilhante dele. Ah, Lionel, o que faz você se meter em travessuras tão constantes? Ela suspirou. Lionel franziu as sobrancelhas reflexivamente. Eu não sei, ele finalmente anunciou. A menos que seja porque você não me manda para a escola dominical. Salomé sobressaltou-se, como se um choque elétrico tivesse passado por seu corpo frágil. Ora, Lionel, ela gaguejou. O que colocou tal ideia em sua cabeça? Bem, todos os outros meninos vão, disse Lionel. Desafiador. E todos são melhores que eu. Acho que esse deve ser o motivo. Ted Markham diz que todos os meninos devem ir à escola dominical e que, se não forem, com certeza vão para um lugar ruim. Não vejo como você espera que eu me comporte bem se não me manda para a escola dominical. Você gostaria de ir? Perguntou Salomé quase em um sussurro. Eu gostaria pra caramba, disse Lionel, franca e sucintamente. Ah, não use tais palavras, sussurrou Salomé impotente. Vou ver o que pode ser feito. Talvez você possa ir. Vou perguntar à sua tia Judite. Ah, tia Judite não vai me deixar ir, disse Lionel, sem esperanças. Tia Judite não acredita que haja algum Deus ou algum lugar ruim. Ted Markham diz que não. Ele diz que ela é uma mulher perversa, porque ela nunca vai à igreja. Portanto, você também deve ser, tia Salomé, porque você nunca vai. Por que você não vai? Sua tia Judite não me deixa ir. Salomé hesitou, mais perplexa do que jamais estivera antes em sua vida. Bem, não me parece que você se divirta muito aos domingos, observou Lionel com ponderação. Eu me divertiria mais se você fosse. Mas acho que vocês não podem porque são mulheres. Estou feliz que eu sou um homem. Veja, Abel Blair. Que tempo esplêndido ele tem aos domingos. Ele nunca vai à igreja, mas vai pescar, tem briga de galo e fica bêbado. Quando eu crescer, farei isso aos domingos também, já que não irei à igreja. Não quero ir à igreja, mas gostaria de ir à escola dominical.
Salomé ouvia em agonia. Cada palavra de Lionel atormentava sua consciência insuportavelmente. Então, esse foi o resultado de sua fraca entrega a Judite. Aquela criança inocente a considerava uma mulher perversa e, pior ainda, considerava o velho e depravado Abel Blair o modelo a ser imitado. Oh, era tarde demais para desfazer o mal. Quando Judite voltou, Salomé deixou escapar a história toda. Lionel deve ir à escola dominical, concluiu ela de forma comovente. O rosto de Judite endureceu, até parecer como se estivesse cortado em pedra. Não, ele não deve, disse ela obstinadamente. Ninguém morando em minha casa jamais irá à igreja ou à escola dominical. Eu cedi quando você quis ensiná-lo a fazer suas orações, embora soubesse que era apenas uma superstição tola, mas não cederia mais 1 centímetro. Você sabe exatamente como me sinto sobre esse assunto, Salomé. Eu acredito como o pai acreditava. Você sabe que ele odiava igrejas e ir à igreja. E já houve um momento melhor, mais gentil e mais amável? A mãe acreditava em Deus. A mãe sempre ia à igreja, alegou Salomé. A mãe era fraca e supersticiosa, assim como você, replicou Judite inflexível. Eu lhe digo, Salomé, não acredito que haja um Deus, mas se houver, ele é cruel e injusto e eu o odeio. Judite! Salomé ofegou horrorizada com a impiedade. Ela meio que esperava ver sua irmã cair morta a seus pés. Não me venha, Judite. Não me venha com Judite. Judite disse fervorosamente, na estranha raiva que qualquer discussão sobre o assunto sempre despertava nela. Confirmo cada palavra que disse. Antes de você ficar roxa, eu não me senti assim. Eu poderia concordar com a mãe e com o pai. Mas quando você foi derrubada, eu sabia que o pai estava certo. Por um momento, Salomé acovardou-se. Ela sentiu que não poderia, não ousaria se voltar contra Judite. Para seu próprio bem, ela não poderia ter feito isso, mas o pensamento de Lionel a deixou desesperada. Ela bateu suas pequenas mãos magras e branqueadas freneticamente. Judite, eu vou à igreja amanhã, ela gritou. Eu lhe digo que vou, não darei um mau exemplo a Lionel um dia mais. Eu não vou levá-lo, não vou contra você nisso, pois é a sua generosidade que o alimenta e o veste, mas eu mesma vou. Se você fizer isso, Salomé, marche. Nunca vou perdoá-la, disse Judite com o rosto severo e sombrio de raiva. Então, confiando em si mesma para discutir o assunto por mais tempo, ela saiu. Salomé se dissolveu em lágrimas e chorou a maior parte da noite, mas sua resolução não falhou. Ela iria à igreja pelo amor de um bebê querido. Judite não falou com ela no café da manhã. Isso quase partiu o coração de Salomé, mas ela não se atreveu a ceder. Depois do café da manhã, ela mancou dolorosamente para o seu quarto e se vestiu com ainda mais pesar. Quando estava pronta, tirou de sua caixa uma pequena Bíblia. Velha e desgastada, era de sua mãe, e Salomé lia um capítulo todas as noites, embora nunca tivesse ousado deixar Judite vê-la fazer isso. Quando ela entrou mancando na cozinha, Judite olhou para cima com uma cara dura. Uma chama de raiva sombria ardeu em seus olhos escuros e ela entrou na sala de estar e fechou a porta, como se por este ato estivesse fechando sua irmã para sempre de seu coração e de sua vida. Salomé, no limite da tensão nervosa, sentiu intuitivamente o significado daquela porta fechada. Por um momento ela vacilou. Ela não podia se colocar contra Judite. Estava voltando para seu quarto quando Lionel entrou correndo e parou para olhá-la com admiração. Você parece valentona, tia Salomé, disse ele. Onde você está indo? Não use essa palavra, Lionel implorou Salomé. Estou indo à igreja. Leve-me com você, disse Lionel prontamente. Salomé balançou a cabeça. Eu não posso, querido. Sua tia Judite não gostaria. Talvez ela o deixe ir depois de um tempo. Agora seja um bom garoto enquanto eu estiver fora, promete? Não faça nenhuma travessura. Não farei se souber o que são travessuras, admitiu Lionel. Mas este é o problema. Eu não sei o que é travessura e o que não é. Provavelmente, se eu fosse à escola dominical, eu descobriria. Salomé saiu mancando do quintal e desceu a trilha ladeada por ásteres
e seus galhos de ouro. Felizmente, a igreja ficava logo fora da trilha do outro lado da estrada principal. Mas Salomé achou difícil percorrer até mesmo essa curta distância. Sentiu-se quase exausta quando chegou à igreja e se moveu dolorosamente pelo corredor até o antigo banco de sua mãe. Deitou sua muleta no assento e se afundou no canto da janela com um suspiro de alívio. Ela decidira vir mais cedo para poder chegar lá antes do resto das pessoas. A igreja ainda estava vazia, exceto por uma turma de crianças da escola dominical e seu professor em um canto remoto. E eles pararam no meio da lição para olhar com assombro o suspiro de Salomé Marsh, mancando na igreja. O grande edifício sombrio, por causa dos grandes olmos ao seu redor, estava muito quieto. Um leve murmúrio veio da sala fechada atrás do púlpito, onde o resto da escola dominical estava reunida. Em frente ao púlpito havia um pedestal suportando altos gerânios brancos em flores exuberantes. A luz entrava pelo vitral em um emaranhado suave de cores no chão. Salomé sentiu uma mistura de paz e felicidade encher o seu coração. Até a raiva por Judite perdeu a importância. Ela encostou sua cabeça contra o parapeito da janela e se entregou à inundação de lembranças antigas e ternas que a envolveram. A memória remontava os anos de sua infância, quando ela se sentava naquele banco todos os domingos com sua mãe. Judite também vinha então, sempre parecendo crescida para Salomé, por causa de seus 10 anos a mais. Seu pai alto, moreno e reservado, nunca vinha. Salomé sabia que o povo de Carmody o chamava de infiel e o via como um homem muito perverso. Mas ele não era perverso, ele tinha sido bom e gentil à sua maneira estranha. A gentil mãezinha morreu quando Salomé tinha 10 anos, mas os cuidados de Judite eram tão amorosos e ternos que a criança não perdeu nada em sua vida. Judite Marshall amava sua irmãzinha com uma intensidade maternal. Ela própria era uma garota simples e repulsiva, apreciada por poucos, procurada por nenhum homem, mas estava determinada a que Salomé tivesse tudo o que ela havia perdido: admiração, amizade e amor. Ela teria uma juventude indireta na de Salomé. E hoje terminamos a primeira parte dessa história, que terá ainda uma segunda parte e a parte final. Essa é uma história mais curta, mas tão linda quanto a primeira, né? Porque todos lembram com certeza de Os Contos de Avonlea, de Maud de Montgomery. Então, até a próxima segunda, até a próxima semana, na próxima sexta-feira, com o Mostre a Sua Arte. Até!